Boa tarde, estimados alunos. Sejam bem-vindos. A Joyce, seja bem-vinda. Kaique. O som está saindo? Testando o som. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Hoje, dia 28 de setembro de 2019, tá? Gostaria de estar compartilhando com vocês esse livro aqui, ó, chamado Astronomia. E com isso, pessoal, tem os capítulos, né? Bem, como o som tá ok, gostaria de estar compartilhando. Isso se chama Astronomia Hoje. E vou fazer uma leitura compartilhada com vocês, tá? Esse livro Astronomia Hoje, ele foi construído, redigido no ano de 2009, em comemoração aos 100 anos da astronomia, e é uma coletânea, né, organizada por Alice, Carlos Alexandre e Jaime, tá? Teve financiamento do CNPq, a FAPERJ e o Instituto Ciência Hoje, tá? Muito bem. O Ano Internacional da Astronomia, que foi no ano de 2009, há 11 anos atrás, né? Roma, quarta-feira, 22 de junho de 1633. Um dia que se tornaria obscuro para a ciência. Por ordem da Santa Inquisição, um homem com 70 anos de idade e longas barbas brancas é conduzido até a entrada da igreja de Santa Maria sopra Minerva. Ele agora se encontra entre as paredes retas do antigo templo de Ísis, com portas pesadas de madeira. Como pôde o Papa Urbano VIII, que viveu de 1568 a 1633, mudar tão radicalmente e se calar diante da superstição e tamanha injustiça? Nosso personagem, transformado em réu, está quase cego. Que ano havia sido para ele o de 1610? Imagens do Sol, da Lua, dos planetas, cálculos, esquemas, experimentos. O aprimoramento do telescópio é descoberta com aquele instrumento das luas de Júpiter. Com saúde fragilizada, é conduzido até a presença de 7 cardeais inquisidores. Diante daquelas figuras, pronuncia a confissão que lhe irá conceder mais alguns anos de vida. Eu, Galilei Galilei, filho de Vincenzo Galilei, juro que sempre acreditei em tudo o que crê. Prega e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica. Fui julgado por heresia por ter acreditado e defendido que o Sol está no centro do universo e não se move, e que a Terra não é o centro e se move. Com sinceridade e verdadeira fé, amaldiçoo e abomino os meus erros e heresias, e juro que nunca mais direi e afirmarei semelhante coisas. Vaticano, em 1997. O Papa João Paulo II, que viveu de 1920 a 2005, assina o perdão a Galilei. Observem, pessoal, ele teve que escrever essa autodeclaração em 1610. De 1610 a 1997, né, mais de 300 anos, o Papa João Paulo II assina o perdão de Galileu, reconhecendo oficialmente suas descobertas,
Agora é a igreja que se rende à figura vitoriosa do sábio italiano. A ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. Palavras do João Paulo II. E que mudança! Galileu Galilei, que viveu de 1564 e 1642, foi pioneiro do uso científico do telescópio e um dos fundadores da ciência experimental. Para comemorar os 400 anos de suas observações e descobertas astronômicas com o telescópio de 2009, foi denominado Ano Internacional de Astronomia pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Boa tarde, professor César, seja bem-vindo à nossa live da eletiva O Céu é o Limite. Neste quase 4 séculos, desde a condenação de Galileu pela Inquisição, nossa visão do universo mudou profundamente. Hoje sabemos que existem bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, e a Terra não é mais do que um pequeno grão perdido em um cantinho da Via Láctea. Descobrimos nebulosas, quasares, pulsares, buracos negros, explosões de raios gama, partículas energéticas vindas do cosmos. Estrelas nascem, crescem e morrem, e renascem. O exemplo do Ano Mundial da Física em 2005, Ciência Hoje publicou em 2009, no primeiro trimestre de 2010, um conjunto de artigos para comemorar o Ano Internacional da Astronomia. Esse conjunto de artigos que versam sobre as fronteiras do conhecimento nessa fascinante área da pesquisa científica encontra-se reunido neste volume, escrito por vários especialistas brasileiros. Nele, o leitor se surpreenderá com a diversidade de temas, com o conhecimento mais atual que temos sobre o universo e, o mais importante, com os seus mistérios. Boa tarde, professor César, seja bem-vindo. Então, nós estamos aí. Eu fiz essa leitura compartilhada e ele traz aqui para a gente as matérias que foram publicadas, né? As descobertas astronômicas de Galileu, astronomia versus astrologia, olhos gigantes para o céu, o sistema solar e seus corpos extraordinários, planetas extrasolares, nascimento, vida e morte das estrelas, astrobiologia. Tem alguém aí, né? E a gente vai estar, durante as lives, vou estar lendo ele com vocês, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje é sobre as leis de Kepler, que também é um grande nome. Na aula passada nós vimos na aula do professor César, né, a qual ele falou sobre buracos negros, sobre corpos celestes e compartilhou um pouco o seu conhecimento. Então, dando continuidade, né, à nossa aula, vamos iniciar. Compartilhar o áudio também, a tela inteira. Ok. Vamos lá, tá bom? O céu é o limite, tá? Hoje, na nossa terceira aula, nosso objeto do conhecimento, nós vamos estudar as leis de Kepler, né? Objetivos específicos, né? Propriamente as leis de Kepler, e se der tempo, nós vamos ver um pouquinho sobre o programa espacial no Brasil. Iniciando a nossa aula e verificando os conhecimentos prévios dos nossos alunos, né? Qual o modelo estabelecido para o sistema solar? O heliocêntrico ou o geocêntrico? Quando esse modelo se tornou aceito pela ciência? Quem formulou este modelo e como está escrito? Qual o motivo de entender essas leis?
exposição do conteúdo, para exemplificar sobre as leis de Kepler e um pouco de sua história. Vamos ver aí o capítulo do ABC da Astronomia, mas também eu preparei um outro material para nós verificarmos, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá a sugestão, ABC da Astronomia. Décimo segundo episódio. Kepler, vamos lá. Johannes Kepler foi um astrônomo que viveu entre os anos de 1571 e 1630 numa região correspondente à atual Alemanha. Exímio matemático, Kepler chegou às 3 leis que imortalizaram seu nome e que estão relacionadas com os movimentos dos corpos celestes. Ele participou do processo de ruptura de uma tradição de mais de 15 séculos que associava a perfeição às figuras esféricas. Desde muito jovem, ele já aceitava o heliocentrismo porque considerava o Sol como o centro da vida. Ele também acreditava que Deus havia planejado o universo de um modo racional, fazendo uso da matemática. Uma das suas ideias resultou na tentativa de encaixar o movimento dos planetas numa associação de sólidos platônicos e esferas perfeitas. Mas, no fim, percebeu que não havia nenhuma evidência observacional que sustentasse essa proposta. Essas evidências surgiram quando Kepler uniu seu trabalho com as precisas observações do céu feitas por Tycho Brahe no observatório chamado Uraniborg. Kepler estudou pacientemente os resultados obtidos por Brahe para a órbita do planeta Marte. Foi aí que apareceu algo estranho. A hipotética órbita circular não passava por todos os pontos de observação com a precisão requerida. Os pontos unidos mostravam uma órbita em forma de elipse, muito próxima de uma circunferência, é verdade. Kepler concluiu posteriormente, não sem esforço e dedicação, que os planetas andam em órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Essa passou a ser conhecida como primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. A segunda lei de Kepler pode ser melhor compreendida se imaginarmos uma linha ligada diretamente do planeta ao Sol. A área varrida por ela é sempre a mesma em intervalos de tempo iguais. A terceira lei, conhecida como lei harmônica, corresponde a uma proporção entre o intervalo de tempo em que o planeta gira em torno do Sol e a sua distância média em relação a ele. A lei harmônica afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo da sua distância média. Essa lei foi posteriormente associada à lei da gravitação universal de Newton. As leis de Kepler servem para quaisquer sistemas binários, ou seja, estrelas que giram ao redor de estrelas, planetas ao redor de estrelas, satélites ao redor de planetas e assim por diante. A crença de Kepler em mostrar a harmonia por trás da natureza foi só mais um passo da nossa eterna busca pela beleza e precisão do universo. Um sonho complexo, cheio de sutilezas e nem sempre com resultados óbvios. Até os próximos programas. Muito bem.
Então, nós vimos de maneira resumida a apresentação sobre as leis de Kepler, né? Kepler, que era um excelente matemático, astrônomo. Então, para a gente recapitular aqui, nós temos a primeira lei de Kepler, que diz que é classificada, né, intitulada como a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas, né? Só para nós aqui, ó. Os planetas, essa figura geométrica em vermelho é chamado de elipse, tá? Vocês estudam principalmente sobre essas curvas, né? Essas cônicas em matemática. Acredito que seja no terceiro ano, né? O professor César pode até contribuir quando estuda sobre a hipérbole, sobre a questão da elipse, no caso da parábola e outras curvas geométricas que nós faz parte aí do estudo dentro da matemática que nós aprendemos durante o nosso período de ensino médio. Então, a primeira lei de Kepler está classificada como lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos, né? Então, nós temos aqui o Sol em um dos focos e a Terra orbitando essa estrela, formando aí uma órbita elíptica e não circular, como se acreditava. Aí, segundo a lei de Kepler, é chamado de lei das áreas, que diz o seguinte, que o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, eu tenho aqui o planeta Terra, transcorrido um determinado intervalo de tempo, né? Ele sai de uma posição, vamos classificar aqui, uma posição A para uma posição B, tá? Aí nós temos essa área aqui que ele varre, né? Muito próximo aqui, essa área A2. E depois nós temos um outro momento, seria aqui posição C e a posição D, transcorrido o mesmo intervalo de tempo, tá? E observa um deslocamento maior, tá? Um deslocamento maior realizado pelo o planeta, e ele constatou que o segmento que une então o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, essa área A1 igual a essa área A2 aqui. E também essa taxa, essa velocidade aureolar é constante, tá? Essa constante aí, A1 está para ΔT1, assim como A2 está para ΔT1, pois o intervalo de tempo é o mesmo. E como que isso ele chegou a essas conclusões? Ele trabalhou muito tempo com Tycho Brahe. Tycho Brahe era um astrônomo observacional espetacular, muito minucioso, a qual durante toda a sua vida, mais de 30 anos dedicados ao estudo da astronomia, ele catalogou, anotou, registrou os movimentos dos corpos celestes. Kepler pegou todos esses dados e como pesquisador, como cientista, astrônomo e matemático, ele trabalhou esses dados. Então, a partir desses dados, né, para ser elipse, né, se você pegar o grau de excentricidade é menor do que 1. Então, de acordo com este valor que ele obteve, ele conseguiu prever, né, constatar que a órbita realizada pelos planetas é uma órbita elíptica, tá? E outra coisa, e no caso da segunda, ele trabalhou com essas órbitas. A segunda lei de Kepler, também chamado de
Olha quem está chegando aí, Andréia, seja bem-vindo, tá? Lei dos períodos, o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K, igual a de todos os planetas. Então aqui, ó, se eu pegar o período orbital, né, o período de translação, elevado ao quadrado, dividir pela a distância média do Sol até o planeta, elevado ao cubo, vai dar uma constante. E isso serve para qualquer planeta em relação ao Sol. Então, por exemplo, nós temos ali dois planetas, né? Planeta A e planeta B. Então, se eu pegar aqui o período orbital de A elevado ao quadrado, dividir pela a distância média entre o Sol e o planeta A elevado ao cubo, será igual ao período orbital do planeta B elevado ao quadrado dividido pela distância de separação entre a distância de separação entre o corpo A, a distância ao cubo de B até o astro, até o Sol, tá bom? Tendo em vista que o movimento de translação, né, que é a volta que o planeta dá em torno do Sol, é equivalente ao tempo que este demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será o seu período de translação. E, consequência disso, maior será o seu ano. Tá? Então, os primeiros a descreverem sistemas planetários, explicando os movimentos de corpos celestes, foram os gregos. Né? O mais famoso sistema planetário grego foi o de Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 100 e 110, que considerava a Terra como o centro do universo, sistema geocêntrico. Segundo este sistema, cada planeta descrevia uma órbita circular, cujo centro descreveria outra órbita circular em torno da Terra. Nicolau Copérnico, né, que viveu entre 1473 e 1543, astrônomo polonês, criou uma nova concepção de universo, considerando o Sol como o seu centro, sistema heliocêntrico. Tá? Opa. Segundo esse sistema, cada planeta, inclusive a Terra, descrevia uma órbita circular em torno do Sol. Entretanto, o modelo de Copérnico não foi aceito pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601, segundo o qual o Sol giraria em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. Ao morrer, Brahe cedeu suas observações a seu discípulo Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, que tentou em vão explicar o movimento dos astros por meio das mais variadas figuras geométricas. Baseado no heliocentrismo em sua intuição e após inúmeras tentativas, ele chegou à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita elíptica em torno do Sol e, após anos de estudo, enunciou 3 leis. Então, aqui nós temos a comparação entre o modelo geocêntrico versus o modelo heliocêntrico. No modelo geocêntrico, na imagem de cima, nós temos a Terra como centro do universo, a Lua, aí depois nós temos Vênus, Mercúrio, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Né? Então tá aqui as cores, né? Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E já no modelo heliocêntrico, a Terra, o Sol está no centro, aí nós temos o Mercúrio, nós temos Vênus, nós temos a Terra, Marte, Júpiter e Saturno.
A primeira lei, né, a primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele ocupa um dos focos. Numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Então, nós temos aqui a elipse, né, analisando a sua propriedade. Então, eu tenho esse ponto e esse ponto aqui. Se eu somar aqui A mais B, vai ser igual a C mais D. Observe que a distância aqui, ó, essa distância entre os focos, ela não variou. Então, é nesse sentido que ele diz que numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Segundo a lei de Kepler, lei das áreas, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-lo. A velocidade areolar é a velocidade com que as áreas são descritas. Então, observe, né, a movimentação do planeta, observe que o planeta está orbitando. Então, nós temos ali, ó, que cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. Logo, A1 dividido por delta T1 é igual a 2 dividido por delta T2. A distância mais distante do planeta até o Sol é chamado de afélio, ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol. O planeta, né, está transladando, dando uma volta em torno do Sol, e o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol é chamado de periélio. Com isso, tem-se que a velocidade no periélio é maior que no afélio. No afélio, a velocidade da Terra é 29,3 km por segundo. Já no periélio, a 30,2 km por segundo. E a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. O quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. O raio médio, né, a média aritmética entre a distância máxima e mínima do planeta ao Sol. Então, tá aí a fórmula matemática. E aqui, pessoal, nós temos os períodos de revolução, tá? Ou o tempo que o planeta leva para concluir uma volta em torno do Sol. Aqui é a distância média de separação entre o Sol e o planeta. Então, a gente pegar esse tempo, elevar ao quadrado, dividir essa distância elevado ao cubo, 4 vezes 10 elevado a menos 20, tá? Isso aqui serve para todos, né? Observe que o Mercúrio, o ano do Mercúrio corresponde a 88 dias, Vênus 224,7 dias, a Terra 365,3 dias, Marte 687, Júpiter 4.343 dias, Saturno 10.767,5 dias, Urânio 30.660, Netuno 60.152 e Plutão 90.666. Tá? As leis de Kepler dão uma visão cinemática do sistema planetário, do ponto de vista da dinâmica, que tipo de força o Sol exerce sobre os planetas, obrigando-os a se moverem de acordo com as leis de Kepler. Descobrirá. A resposta foi dada por Isaac Newton, que é chamado de força gravitacional. Nós temos mais um vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Prestem bem atenção. Pouco da história e tentando relacionar os conhecimentos que surgiram a partir dos tempos. Se você gostar, peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Se estiver acompanhando pelo Facebook, curta a nossa página. Vai ser um prazer poder estar com você em outros encontros. Se você também gostar do nosso vídeo no YouTube, dê uma curtida. Se quiser ainda notificações, é só sinalizar, aperte o botãozinho, tem um sino aí ao lado, que você vai ser avisado toda vez que um novo vídeo vai ser lançado.
Então, vem comigo para a gente aprender um pouco mais sobre gravitação? Bom, querido estudante, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que havia uma teoria diferente para a gravidade no mundo terreno e no mundo celestial. Acreditava-se antes que haviam dois versos, entre aspas, o verso da terra e o verso do céu. No céu habitariam os deuses, até falariam sobre as vontades desses deuses. Aqui na terra habitamos nós, os seres humanos, né, condenados a essa nossa realidade. Então deveriam ser dois versos diferentes. Então a gente não teria um verso, um universo, a gente teria dois versos, o mundo das coisas e o mundo dos deuses. Agora, como é que se justificava a queda de um corpo nessa teoria do mundo terreno? Na teoria do mundo terreno, se pensava o seguinte, que toda a matéria era constituída de três elementos. O elemento poderia ser terra, que deveria ser o elemento mais embaixo, a posição natural do elemento terra é abaixo de todos os outros elementos. Outro elemento que poderia existir era o elemento água. A água tem um lugar natural logo acima do elemento terra. Além disso, nós temos o elemento ar. O lugar natural do elemento ar é acima da água, que por sua vez está acima do elemento terra. E o quarto e último elemento seria o elemento fogo. O elemento fogo que tem um lugar natural acima de todos os demais elementos. Se você tirar algum elemento do seu lugar natural, vai surgir um ímpeto nele, uma força que vai tentar deslocá-lo para o seu lugar natural. Por exemplo, esta tampa de pincel é feita do elemento terra. Nós colocando esse elemento terra aqui acima do elemento ar, na hora que soltamos, surge sobre ele uma força que irá puxá-lo para baixo. Essa era a teoria que se aceitava, né, proposta por Aristóteles, do lugar natural das coisas. O que acontece aqui? Se você, por outro lado, fizer uma bolha de ar dentro da água, na hora que você solta uma bolha de ar dentro da água, a tendência dessa bolha de ar é subir. Por quê? Buscando o seu lugar natural. Hoje, nós sabemos que essa teoria já não é mais válida. Nós conhecemos a teoria da gravidade de Newton, que diz que massa atrai massa. Mas isso é novidade. Nós conhecemos Puxo, que diz que todo corpo mergulhado no fluido, ele tende a ser expulso por esse fluido de acordo com a teoria de Arquimedes. Então, calma. Essa teoria antiga do lugar natural dos elementos, ela já foi superada, virou apenas história. Então, não se preocupe com isso. Agora, funcionava muito bem essa teoria para os padrões da época. Agora, havia uma teoria sobre a gravidade aqui na Terra e havia uma outra teoria sobre a gravidade no céu. No céu a gente via os astros, né, girando em torno da Terra, a Terra que seria o grande referencial. Ptolomeu foi quem deu raízes, né, e deu força para esse modelo chamado modelo geocêntrico, onde a Terra estaria no centro do universo e o restante, né, do mundo celestial giraria em torno dessa Terra. Agora, uma ideia interessante. A Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra, mas Marte, ele faz um giro meio estranho, já caiu até numa prova do Enem. Ele gira fazendo meio que um zigue-zague. É como se Marte girasse em torno de um ponto, tá aqui um ponto imaginário, e esse ponto girasse em torno da Terra. É um movimento muito complexo. Por esse motivo, esse modelo que utilizava a Terra como centro, ele foi substituído por um modelo mais simples. Usar a Terra como referencial não é errado, mas causa alguns movimentos mais complexos para você entender. Então, para simplificar o modelo, o Nicolau Copérnico propôs que ficaria mais simples colocar não no centro do nosso sistema, mas o Sol no centro. E assim, a gente diria que os planetas girariam do Sol. A Lua, por sua vez, essa sim continua girando em torno da Terra. A Revolução Copernicana, como ficou conhecida,
ela tocou o coração de Galileu Galilei, né? Vários outros cientistas gostaram desse modelo, acharam ele bem mais simples e mais eficaz, mas havia uns problemas históricos, né? O Papa não permitia que isso acontecesse e houve uma perseguição a essas ideias. Mas no futuro, tudo acabou se resolvendo. Uma outra história interessante foi que um cidadão chamado Tycho Brahe, esse tal desse Tycho, recebeu muito dinheiro de um rei para construir um observatório e analisar o comportamento das estrelas. Para os reis, entender o movimento das estrelas significava entender o movimento dos deuses que habitam o mundo celestial. Então, foi feito esse investimento, mas ao invés de contribuir apenas para as ideias do mundo místico, contribui para as ideias do mundo científico. E as anotações de Tycho Brahe, apesar de utilizarem a Terra como centro, depois foram utilizadas essas medidas feitas por Tycho por um outro cientista chamado Johannes Kepler. Kepler, com a precisão das medidas do Tycho e adotando o sistema onde o Sol estaria no centro do universo, ele conseguiu enunciar as suas 3 leis, que até hoje são uma referência para que se estudem os astros que estão em órbita nos céus. Então, vamos aqui comigo estudar as 3 leis de Kepler? Bem, a primeira lei de Kepler foi a seguinte: ela constatou que, ao invés de as órbitas dos planetas circulares, igual pensava Nicolau Copérnico, girando em torno do Sol, essas órbitas seriam elípticas. Então, quando um planeta gira em torno do Sol, ao invés de ele fazer uma trajetória perfeitamente circular, ele vai fazer uma trajetória elíptica. Essa foi a primeira lei de Kepler. Vamos ver o que isso representa. Eu acabei de desenhar 2 pregos colocados aqui na nossa lousa. Próximo passo que eu vou fazer é amarrar uma corda em um desses pregos e no outro prego a mesma corda. Está aqui uma corda amarrada em ambos os pregos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar essa corda e vou colocar um pincel para riscar o nosso quadro. Pronto. Então aqui nós colocamos um pincel esticando essa corda e nós vamos riscar o nosso quadro. Olha qual vai ser a consequência de eu mexer no pincel, mantendo essa linha sempre bem esticadinha. Olha como vai ficar o desenho observado. Bem, o desenho que nós observamos aqui é uma elipse. O lugar onde nós colocamos cada um desses pregos é o chamado foco da elipse. Cada um deles é o foco. Toda elipse tem 2 focos. Esses 2 focos seriam representados os lugares onde nós colocamos os pregos. Então, o planeta, quando gira em torno do Sol, ele vai girar em órbitas, em trajetórias elípticas. Isso aqui é uma elipse. Mas você chega e fala, poxa, mas e a circunferência não é possível? É sim. Olha o que aconteceria se a gente colocasse os 2 pregos no mesmo lugar. Está aqui. Se a gente colocasse os 2 pregos no mesmo lugar e a nossa corda aqui esticadinha, à medida que nós vamos fazendo o desenho, a gente acaba desenhando uma circunferência. A gente pode dizer, então, que uma circunferência é um caso particular de elipse, onde os 2 focos são coincidentes, onde os 2 pregos estão no mesmo lugar. Então, é possível que um planeta faça uma trajetória circular? Sim, isso é possível, desde que a gente coloque os 2 pregos no mesmo lugar. Agora vem aquela outra pergunta: onde está o Sol? Se nós tivéssemos essa trajetória aqui circular, você já saberia dizer, professor, o Sol estaria no centro dessa circunferência. Esse centro da circunferência coincidiria com os 2 focos, então eis aqui o nosso Sol. Professor, e quando fosse então na trajetória bem elíptica, bem excêntrica, né? O Sol vai ficar bem no meio da elipse? Não, não vai. O Sol, ele ocupa um dos focos. Aí você chega e pergunta, mas professor, por que é assim? Nosso querido amigo Kepler não sabia por que era assim. Ele só viu que era dessa forma. O trabalho de Kepler consistiu em observar
como era o movimento dos planetas em torno do Sol. E o Sol não ficava no centro da trajetória, ele ocupava um dos focos. De tal maneira que ao longo deste movimento, acompanhe o próximo desenho. Então, ao longo desse movimento, nós vamos ter uma situação em que o planeta vai ocupar uma distância mínima do Sol. E vai ter uma outra posição em que ele vai estar um máximo de distância desse Sol, dessa estrela. A gente vai dar nome para essas duas posições. O nome do Sol é também Hélio. No grego, o Sol também é chamado de Hélio. A gente pode até usar, para facilitar a lembrança, a seguinte ideia. Este é o ponto de distância mínima do Sol, de distância mínima do Hélio. É o ponto mais perto do Hélio. E assim nós chamamos periélio. Então, o ponto onde nós vamos ter o planeta mais próximo do Sol é o periélio. E o ponto onde ele vai estar mais afastado do Sol, afastado do Hélio, você pode usar o nome afélio. Isso pode te ajudar a recordar dessa nomenclatura. A gente ainda fala o seguinte: quando se trata de uma circunferência, toda circunferência tem uma propriedade chamada raio. Esse daqui seria o raio da nossa circunferência. Quando se trata de uma elipse, nós dizemos que essa elipse também tem um raio chamado raio médio. O valor do raio médio de uma elipse é dada pela média aritmética entre as distâncias mínima e máxima. Dessa forma, nós podemos escrever aqui que o raio médio vai ser a soma das duas distâncias, mínima e máxima, dividido por 2. Isso equivaleria ao que os matemáticos chamam de semi-eixo maior. Isso daqui seria o valor do nosso raio médio da elipse. Ele seria a distância do centro da elipse até o afélio ou até o periélio. Daria a média aritmética dessas duas distâncias. Então, quando alguém falar para você que uma elipse tem um raio médio, saiba, é a média aritmética dessas duas distâncias, a mínima e a máxima, que seria a distância do centro da elipse até a extremidade do afélio ou até a do periélio. Tudo bem com isso? Assim nós já terminamos a primeira lei de Kepler. Vamos à segunda. Bem, querido estudante, a segunda lei de Kepler veio de uma constatação que em um primeiro momento pareceu estranha. O que acontecia? Quando a trajetória era circular, o planeta executava um movimento circular uniforme, de tal forma que o planeta percorria distâncias iguais para intervalos de tempos iguais à medida que orbitava o Sol. Por outro lado, quando a trajetória era mais excêntrica, ela era mais elíptica, acontecia algo estranho. Ao invés de o movimento ser uniforme, ele era variado. Kepler constatou que num primeiro mês, vamos supor que se passou aqui um mês de um movimento qualquer, isso é só um exemplo. O planeta percorre uma pequena distância aqui quando está próximo do afélio. Se você deixar passar mais um mês, mais um intervalo de tempo idêntico, ele percorre uma distância maior. Se você deixar ainda mais um mês, a distância fica ainda maior. E assim sucessivamente. Para intervalos de tempos iguais, as distâncias percorridas não eram iguais. Elas estavam ficando cada vez maiores à medida que o planeta se aproximava do Sol. O grande lance da ciência é que mesmo quando algo está variando, a gente busca encontrar alguma regularidade, alguma constante no meio de uma variação. E é o que nós vamos fazer aqui. Kepler, ele verificou que se você ligasse o planeta ao Sol por uma linha, é o que muitos chamam de vetor posição em relação ao Sol, este vetor posição, essa linha, à medida que o móvel iria se deslocando, ela haveria de varrer, entre aspas, uma determinada área.
essa areazinha aqui, por exemplo, ó, à medida que o planeta vai girando esse vetor, né, essa linha, ela vai varrendo uma determinada área A. Kepler constatou que para intervalos de tempos iguais, a área varrida era a mesma. Kepler verificou, então, que essa área sendo a mesma, significava que quanto maior o tamanho da vassoura, menos distância ele precisaria percorrer para varrer a mesma área. De tal forma que, à medida que o planeta iria se aproximando do Sol para conseguir varrer a mesma área nesse intervalo de tempo, seria necessário percorrer uma distância maior para que essas duas áreas tivessem o mesmo valor. De tal maneira que muitos autores dizem que o planeta apresenta uma velocidade areolar constante, né? Uma velocidade de área percorrida em função do tempo constante. Quando se trata de uma circunferência, é muito mais simples. Na circunferência, o raio é constante, né? E por conta disso, você teria áreas iguais para distâncias iguais. Então, o movimento acaba sendo uniforme. Já que no caso de uma trajetória mais elíptica, a velocidade do planeta no afélio é mínima. Então, aqui ele está com uma velocidade mínima em sua trajetória. Já quando passa pelo periélio, você vai ter o planeta com uma velocidade máxima. Eu tinha um amigo que brincava dizendo assim, ele falou, olha, para eu não esquecer que quando o planeta passa perto do Sol, ele passa muito rápido, a trajetória seria mais ou menos isso aqui, ó. Rápido, aí ele vem perdendo velocidade, aqui fica lento. Aí, à medida que aproxima-se do Sol, ele fica rápido. E depois ele vem ficando mais lento. Isso seria uma animação desse movimento. Mas o meu colega, ele falava, olha, quando o planeta está perto do Sol, ele passa mais rápido para não se queimar. Besteira, bobagem, né? Mas se te ajudar a lembrar desse fato, já é um ganho. Com isso, nós terminamos a segunda lei de Kepler. Vamos à terceira. A terceira lei de Kepler também é chamada de lei dos períodos. Quando você tem um planeta orbitando o Sol, a gente sabe que esse movimento do planeta possui um período. O período corresponde ao tempo necessário para dar uma volta em torno do Sol. No caso da Terra, um ano. O ano terrestre é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. São 365,25 dias. Agora veja o seguinte. Vamos supor que esse planeta 1 tenha um raio de órbita R1. Se você tiver um planeta mais distante, um planeta que orbita o Sol com uma trajetória de raio R2, então está aqui a nossa trajetória de raio R2, vamos chamar esse planeta de planeta 2. Ele vai demorar um tempo diferente para dar uma volta em torno do Sol. Kepler verificou que quanto mais distante do Sol, maior era o tempo que o planeta gastava para dar uma volta em torno dele. Por esse motivo, Kepler buscou uma relação matemática. Num primeiro momento, você chega e fala, professor, então o período é proporcional ao raio? Essa foi a grande tristeza, não é proporcional. Na verdade, o período é proporcional ao raio elevado a 3 meios, elevado a 1,5. Se você levar ao quadrado dos dois lados, você vai verificar que o período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Então foi isso que Kepler verificou. Então eu posso dizer que, de acordo com a terceira lei de Kepler, o período do planeta ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Você pode se perguntar, mas por quê? Kepler não tinha interesse de entender como chegar a esse resultado. Ele apenas descobriu que o resultado era esse. Ele não foi atrás de leis da física para chegar aí. Ele observou, pegou as medições e falou, poxa, esta é a relação. Então nós podemos dizer que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser uma constante. Isso é um enunciado para a terceira lei de Kepler. O período, então, elevado ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, vai ser sempre constante. Você poderia, então, colocar aqui na nossa
no nosso exemplo, que o valor de T1 ao quadrado dividido por R1 ao cubo seria igual, então, ao valor do período T2 ao quadrado dividido pelo raio R2 ao cubo. Talvez você ainda esteja com aquela pulga atrás da orelha pensando, poxa, Douglas, mas e se não for uma circunferência? Lembra que a elipse também tem um raio médio? Use o raio médio da elipse que vai funcionar super bem. Outra ideia aqui interessante. Professor, eu vou ter de decorar isso daí? Infelizmente, o Kepler chegou a essa relação e não demonstrou nada. Depois, Newton pegou as relações de Kepler e encontrou a lei dele. Então, se Newton fez a lei da gravitação universal a partir das leis de Kepler, a gente pode retornar, a partir da lei de Newton, chegar às equações do Kepler. Mas isso não seria muito justo. Agora, para você não perder essa memorização, como eu, quando era estudante, fazia, para não errar esses expoentes, né? Para não colocar cubo no período e quadrado no raio, eu tinha a seguinte ideia. Quando eu vou desenhar a letra T, eu preciso fazer quantos traços? 2 traços. Então, para desenhar o T, eu faço um traço, 2 traços. E por esse motivo, eu elevo o t ao quadrado. Por outro lado, quando eu vou desenhar a letra R, eu vou fazer 1, 2, 3 traços. E por esse motivo, eu elevo o R ao cubo. Bom, isso é apenas uma forma de você não se esquecer dessa relação. Com isso, amigo estudante, nós terminamos a nossa terceira lei de Kepler. Para a gente seguir, nós vamos então adentrar o mundo do Sir Isaac Newton, que trouxe uma lei que unificou a gravidade não só no contexto dos corpos celestiais, mas no contexto da queda dos corpos aqui próximo à superfície terrestre. Então vamos estudar um pouco dessa lei de Newton da gravitação que ficou universal para o mundo terrestre e celestial? Então vem comigo. No próximo encontro, vamos falar então sobre a lei da gravitação universal de Newton, que vai juntar o mundo terrestre e o mundo celestial. Muito bem, pessoal. Esse é o canal do professor Douglas Gomes. Gosto muito da sua didática e da sua apresentação. Então agora a gente vai fazer aqui os exercícios, tá? Para a gente exercitar essa questão. Olha só aqui, ó. Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente... Como que a gente vai fazer esse exercício? Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui. Deixa eu abrir aqui o Word. Então vamos lá. Preste bem atenção nessa atividade. A gente vai aplicar, vamos aplicar a terceira lei de Kepler, né? Então vamos lá. Enquanto vai abrindo aqui, ó. Vou tirar essa parte aqui, ó. Depois a gente reflete sobre ela. Ok? Então o que a gente sabe lá? Ó? Vamos, deixa eu escrever aqui. A gente sabe que período elevado ao quadrado dividido pela distância entre o astro e o Sol, né, a distância média entre o planeta e o Sol elevado ao cubo, vai ser igual, olha só, aqui no caso de Júpiter, né, nós temos a distância, né, ele fala aqui, ó, considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Então, se eu chamar aqui, ó, de 1, e aqui, ó, o período ao quadrado
Aqui o 1 seria, vamos, a Terra, e o 2, Júpiter, né? Então vamos montar isso daqui, ó. Vou colocando lá no meu slide, tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa. Um momento. Deu uma travada aqui. Só um momento. Deixa eu aqui sair desse modo. Ok. Aí vamos para cá. Tá? Então tá aqui. A gente vai aplicar essa relação aqui. Ok? Muito bem. Vamos anotar aqui mais dados. A gente sabe que a distância média entre Júpiter e o Sol é 5 vezes a distância da Terra em relação ao Sol. Depois ele diz o seguinte: eu quero saber o período de revolução de Júpiter em relação aos anos terrestres. Eu sei que o período de revolução da Terra em torno do Sol equivale a 1 ano. Opa. Tá? Aqui os segundos dados. Muito bem. Então, vou substituir esses valores. Um momentinho. É que a internet está oscilando, né, pessoal? E agora vamos substituir na fórmula. Opa. Vamos substituir na fórmula e calcular. Muito bem. Então vai ficar assim, pessoal. Deixa eu... Eu sei que... Opa. Eu quero calcular T1 elevado ao quadrado dividido 5 vezes R1 elevado ao cubo vai ser igual a no caso, o período de revolução da Terra vale 1. Opa. Elevado ao quadrado dividido por R1 elevado ao cubo. Tá? Muito bem. Como eu quero determinar um período, deixa eu tentar aqui mudar a estratégia. Vai ficar assim, um momento. Vai ficar assim, ó. T1 ao quadrado é o que eu quero descobrir, tá? 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. A Joyce aí de volta. Bem-vindo, Joyce. 125 vezes R1 ao cubo vai ser igual, 1 ao quadrado vai dar 1, e aqui vai dar R1 ao cubo. Tá?
A gente vai poder cortar R1 com R1. E aí, o nosso período vai ficar R1 igual a raiz quadrada de 125. Tá? Raiz quadrada de 125, olha só. Vamos pegar aqui, ó. 125 raiz quadrada. Opa. 125 raiz quadrada. 11,18 aproximadamente. Vai dar 11,18 anos terrestre. Opa. Um momento. Opa. Vamos analisar as respostas, né, as alternativas que nós temos, né? Letra A, 5 anos. Letra B, 11 anos. Letra C, 25 anos. Letra D, 110 anos. E letra E, 125 anos. Então, a resposta mais próxima vai ser a letra B, tá? 11 anos. Então, o tempo que Júpiter leva para dar uma volta completa em torno do Sol vai ser de aproximadamente aí 11 anos, tá? 11 anos. Vamos pôr lá na apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode também aí lançar no chat. Então, lá 11,8 anos. Aí depois, a pergunta 2, olha lá, vamos colocar lá também. Vamos dar uma limpada aqui para melhorar. Um momento. Olha lá. Adotando o Sol como referencial, aponte alternativas que condiz com a primeira lei de Kepler, da gravitação universal. O que diz a primeira lei de Kepler, né? Diz que um planeta, um astro, descreve órbitas elípticas em torno do Sol. Então vamos analisar aqui as opções, né? Vamos pegar aqui. Olha só, adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz com a primeira lei de Kepler da gravitação universal. Vamos lá, letra A. As órbitas planetárias são curvas quaisquer, desde que fechadas. Errada, né, gente? Isso aqui está errado. Letra B. As órbitas planetárias são espiraladas. Não, também, são elípticas. Tá? Letra C. As órbitas planetárias não podem ser circulares. Tá correto, né? Vamos ver se tem alguma mais correta. Não pode ser circulares, também não podem ser hiperbólicas e tudo mais. Então, essa daqui também não está correta. Letra D. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando o centro da elipse. Ó. Não é o centro da elipse, é um dos focos. Também está errado. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Exatamente. Então, é essa alternativa aqui que é a correta. As órbitas planetárias são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Tá? Resposta correta, letra
E. E de elefante. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos agora para a pergunta 3, tá? Fazer o mesmo procedimento. Deixa eu pegar aqui a pergunta 3. Vamos lá. A segunda lei de Kepler permite concluir que um planeta possui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, então, estamos falando da segunda lei de Kepler, tá? Quais conclusões que a gente pode concluir, podemos tirar da segunda lei de Kepler, né? É a lei das áreas, né? Os planetas, né, varem a áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Lembra-se lá da nossa elipse, nós tínhamos uma elipse, né? Nós temos os focos. A gente sabe que o Sol ocupa aqui um dos focos e aqui nós temos os planetas. Aí nós temos a distância entre o planeta e o Sol. E aí diz que aqui nós temos um certo intervalo de tempo. Aqui também. E aqui a área. E aqui a área. Então, a velocidade aureolar é constante. Então, vamos lá. Vamos partir dessa análise, né? Vamos analisar as alternativas. A maior velocidade quando se encontra mais longe do Sol. Não, na realidade, quanto mais próximo do Sol, mais rápido aumenta a velocidade do planeta, né? Maior velocidade quando se encontra mais perto do Sol, ok? Menor velocidade quando se encontra mais perto do Sol, errado. Velocidade constante em toda a sua trajetória, também não. Velocidade aureolar variável, não, também está errado. É constante a velocidade aureolar, ok? Então, partindo disso, resposta correta, então, né, vai ser a resposta letra B. B de bondade. Ok? Dúvidas? Vamos agora para a pergunta de número 4. Vamos ver se será que dá tempo. Agora são 15 horas e 14 minutos. Não vai dar tempo, tá? Mas aí eu faço o nosso próximo encontro, tá? E também o formulário vai ser baseado nessas questões aqui, tá bom? Que eu vou estar disponibilizando depois lá no Google Drive, né? Lá no Google Sala de Aula e também lá no nosso grupo no WhatsApp. Perfeito? Deixa eu um momento. Interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. O professor César disponibilizou ali o link, né, do formulário referente à aula anterior. Então,
solicito que vocês realizem a atividade. Também realizem, apenas 3 alunos fizeram o primeiro formulário. Quero deixar registrado aqui os meus parabéns, tá? Vou até falar o nome dos alunos que responderam a atividade, fizeram a atividade, foram 3 respostas. Então, quero, parabenizar os alunos aí que tiveram o interesse, estão participando. Sabemos que não é o melhor maneira de estarmos trabalhando com a eletiva, mas é o que nós temos neste momento. E nós estamos aqui sempre preocupados com a aprendizagem de cada um de vocês. Então, meus parabéns aqui vai para o Kaique de Paula Pires, do 2º ano A, que realizou a atividade, a Tauane, a Camille Oliveira Soares da Silva e também a Ana Carolina. Exatamente, deixa eu só confirmar aqui os alunos que fizeram. Então, Kaique de Paula, Tauane Camila Oliveira e a Ana Carolina Demétrio Santos, do 1º B. Então, meus parabéns. Quem não fez, peço, por favor, que faça. Agradeço aí o carinho, professor César, e até a nossa próxima aula, tá bom? Fique com Deus e uma boa semana, realizem as atividades e até mais.